tarde. É com muita honra que represento o presidente da Embratel, Dr. José Formoso Martinez, a nossa diretoria, o diretor executivo jurídico, Oscar Petersen Filho, e também o nosso diretor de negócios executivo da região Leste-Nordeste, Dr. Neaci. Inicio essa palestra, que será Direito do Consumidor no Mercado de Telecomunicações, esclarecendo que, no dia 15 de março, comemoraremos o Dia Mundial do Consumidor, e a Embratel vem trabalhando forte na melhoria do relacionamento com o cliente e qualidade na prestação de seus serviços. Em conformidade com a Resolução 490 da Anatel, a Embratel constituiu, no ano passado, 3 conselhos do usuário, um para cada região do serviço telefônico fixo comutado. Este conselho é integrado por usuários do serviço STFC e por associações e entidades de defesa do consumidor, cujo objetivo é atuar consultivamente na orientação, avaliação e melhoria dos serviços prestados pela Embratel. A palestra que será conferida hoje é uma das ações promovidas pelo Conselho dos Usuários da Região 1, dentro do plano de ação previsto no ano de 2009, com o intuito de apoiar a empresa, capacitando os funcionários no conhecimento básico sobre o direito do consumidor, na legislação vigente, para que a prestação desses serviços esteja cada vez mais aderente às melhores práticas comerciais e de expectativas da sociedade, especialmente os nossos usuários. E agora a gente vai passar para o outro conselheiro, que é o Dr. Jorge Tardan. Ele é o nosso palestrante de hoje. Ele é membro do PROCON, representante do PROCON, ele é advogado, especialista em direito do consumidor e foi diretor dos departamentos de atendimento informática, conciliação e do departamento jurídico do PROCON. Atualmente é membro efetivo e honorário da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil e integra o Conselho de Usuários da Embratel nesta região. Ao final da palestra, que será proferida, nós abriremos espaço para perguntas e um debate com todos os seus participantes. Dr. Jorge Tardan, a gente está sendo ouvido, acho que no Brasil, pela Embratel, seja nas regionais, nossas boas-vindas também a vocês, que vão aproveitar essa palestra, e também os empregados nos computadores que podem estar em suas estações de trabalho. Seja muito bem-vindo e boa palestra. Com licença. Obrigado, Rosa. Eu sempre tive vontade de falar para o Brasil via Embratel. É a primeira vez que faço. Bom, Rosa, boa tarde a todos. Primeiro, eu quero só mudar um pouquinho a regra que você estabeleceu. Você disse que, ao final, a gente faria abrir espaço para perguntas. Eu prefiro que a gente faça isso de uma forma bastante interativa. Então, nesse sentido, eu estou abrindo para que me interrompa a qualquer momento em edição extraordinária. Então, quer fazer intervenção? Vamos fazer intervenção. Porque nós estamos vivendo um novo tempo. Se eu fico aqui falando, estabelecendo regras, no final, de repente, você já esqueceu o que eu falei, e aí, de repente, o tempo não dá para, enfim, contemplar o interesse de vocês. Então, nesse sentido, vamos fazer interativo. Vamos fazer a intervenção. É claro que a Kátia, ela se assustou com a quantidade de transparência. Eu posso dizer para você o seguinte: eu não gosto de transparência. Mas me mandaram um e-mail pedindo, me mande, por favor, transparência. Eu mandei algumas e vou utilizar, acho que provavelmente é a primeira. Então, não adianta a gente colocar um monte de regrinhas ali e ficar lendo essas regrinhas. Esse material está disponível, pode ser enviado por e-mail. Quem tiver tempo e quiser pode ler isso em casa, no computador, enfim, onde quiser. E a gente faz aqui a nossa intervenção e a nossa observação acerca desse direito do consumidor. Então, a única transparência que eu gostaria que a Kátia deixasse ali é a segunda, né, que nós vamos abrir falando de uma pessoa muito importante para a ciência. E o que eu quero mostrar com isso é o seguinte: nós estamos vivendo uma nova era, um novo tempo. E, evidentemente, nesse novo tempo só sobrevive quem se adaptar a esse novo tempo. E telecomunicação é, inequivocamente, uma área do novo tempo. A doutora Sônia falou aqui do dia 15 de março.
domingo, dia 15 de março, efetivamente estaremos comemorando o Dia Internacional do Consumidor. E ela disse que foi proclamado por Kennedy. Mas o Kennedy era um político, ele proclamou aquilo que alguém percebeu. E quem percebeu? Quem percebeu, na verdade, foi um estudante de direito. Não foi um professor na academia, viajando numa tese doutrinária. Foi um professor, quer dizer, um aluno, hoje professor, e está vivo, advoga nos Estados Unidos, que se chama Ralph Nader. Esse sujeito, ele estava vivendo um tempo intenso, que era a vitória que os Estados Unidos da América comemorava naquele momento, anos dourados, nos anos 50. O vencedor sempre conta a história. E, efetivamente, eles, como vitoriosos, contaram a história, e a indústria americana, a indústria do automóvel, estava numa expansão fantástica, maravilhosa. E, claro, que essa expansão, essa produção, a maravilha dos carros muito poderosos, implicou em dano para os usuários, implicou em modificações nas relações que tínhamos até então. E foi exatamente nesse segmento que o Ralph Nader percebeu que tinha espaço para mudar alguma coisa. E ele resolveu investigar os DETRANs de lá, ou delegacia de polícias, se fosse aqui. Vem cá, nesse acidente morreram X pessoas. Por que morreram? Como morreram? E fez um trabalho de campo, então. Era uma situação nova, só tem um jeito, buscar no campo, né, na realidade do mercado, o que está acontecendo. E ele identificou que tinha problema, e o problema era da indústria. E ele relatou na sua monografia de final de curso os problemas, do tipo, se a gente observar um carro antigo, o Fusca, por exemplo, você vai ver que o retrovisor do Fusca ele tem uma haste de metal que segura o espelho, mas essa haste de metal. Numa capotagem, por exemplo, o afundamento do teto, o espelho sai e aquilo forma um estilete que pode perfurar o crânio. O eixo da direção dos carros antigos não era articulado. Um choque frontal, o eixo estufava, dependendo da altura do condutor, poderia furar o pescoço, crânio, pulmão. O volante. Todo carro antigo tinha um aro cromado bonito, mas aquilo ali era de metal também. Aquilo poderia perfurar, né, o pulmão, por exemplo. O próprio volante de vinil muito duro, se não estufasse o eixo da direção ou saísse o aro da buzina, poderia a própria compressão do volante contra o peito matar. A tampa do porta-luvas de todos os carros antigos, de todos, era uma tampinha de metal bonita, com um abridor ali cromado, mas no choque, a tampinha se abria e formava um ângulo de 90 graus em relação ao joelho do carona. E isso decepava. Todo mundo aqui, evidentemente, que já viu um colchão de mola. Os bancos dos automóveis antigos eram de mola. E, claro, não precisa dizer que estraçalhava, né, os ocupantes do veículo. E o que ele relatou foi isso. Essa é a realidade que nós temos. Me parece, né, ele colocando lá na defesa do seu trabalho, que isso é de responsabilidade de quem produz. Alguém que produz, que projeta, que tem dinheiro, que tem sei lá o quê, deve se preocupar com isso. Então, a responsabilidade é da indústria automobilística. E colocou os professores perplexos, como a gente não tinha percebido isso. Ou seja, nesse sentido, eu quero dizer para vocês o seguinte, de repente, vocês têm problemas de consumidor, mas como vocês estão tão envolvidos com a empresa, não pararam para perceber que o consumidor está apontando um problema. E cabe à empresa se ajustar e perceber. Então, o consumidor não é uma maldição, não. O consumidor é a solução.